Emma, capítulo 2. Sr. Weston era natural de Highbury, nascido de uma família respeitável que, nas últimas 2 ou 3 gerações, vinha ganhando posição e bens. Receberam uma boa educação, mas tendo adquirido uma moderada independência financeira bem cedo na vida, deixara de ter disposição para todas as atividades prosaicas que seus irmãos desenvolviam e satisfez uma mente ativa e alegre e um temperamento social, se alistando na milícia de seu condado, então servindo em tempo integral. O capitão Weston era querido por todos, e quando os acasos de sua vida militar o apresentaram à senhorita Churchill, de uma importante família de Warwickshire, e ela se apaixonou por ele, os únicos a ficarem surpresos foram o irmão dela e a esposa, que jamais o haviam visto e que eram cheios de orgulho e importância, que seriam feridos por aquele casamento. A senhorita Churchill, no entanto, por ser maior de idade e ter completado o controle de sua fortuna, embora esta não pudesse ser comparada à propriedade da família, não pôde ser dissuadido do casamento, o qual foi celebrado, para a infinita mortificação do senhor e da senhora Churchill, que com o devido decoro cortaram relações com ela. Foi uma união inadequada que não trouxe muita felicidade. A senhora Weston deveria ter se sentido mais satisfeita, pois tinha um marido cujo coração afetuoso e temperamento doce o faziam acreditar que devia tudo a ela em troca da imensa bondade de ter se apaixonado por ele. Mas, embora ela tivesse certa espécie de brio, não tinha a melhor. Era resoluta o suficiente para fazer a própria vontade apesar do irmão, mas não o suficiente para reprimir um pesar irracional diante da raiva irracional dele, e nem para se impedir de sentir falta dos luxos do antigo lar. Os Weston gastavam mais do que tinham, mas ainda assim não era nada em comparação com os Scombe. Ela não deixou de amar o marido, mas queria ser, ao mesmo tempo, a esposa do capitão Weston e a senhorita Church de Scombe. O capitão Weston, que todos, especialmente os Churchill, consideravam ter feito um casamento muito vantajoso, levou a pior na barganha, pois quando a esposa morreu, depois de 3 anos de casada, ele estava muito mais pobre do que antes e com um filho para sustentar. Das despesas com o filho, no entanto, logo foi desobrigado. O menino, ajudado pelo poder atenuante da longa doença da mãe, fora o meio para uma espécie de reconciliação. O senhor e a senhora Churchill, que não tinham filhos nem outro parente jovem a quem amar, se ofereceram para se responsabilizar completamente pelo pequeno Frank, logo depois do falecimento da senhorita Weston. Alguns escrúpulos e alguma relutância pôde-se supor que o viúvo tenha sentido, mas como foram vencidos por outras considerações, a criança foi deixada aos cuidados e à fortuna dos Churchill, e ele passou a ter apenas seu próprio conforto a almejar e a sua própria situação a melhorar, se pudesse. Uma mudança completa de vida tornou-se desejável. O senhor Weston deixou a milícia e foi trabalhar no comércio, já tendo irmãos bem estabelecidos em Londres, o que lhe permitiria um começo favorável. Era uma empresa que lhe dava apenas ocupação suficiente. Ainda tinha uma pequena casa em Highbury, onde passava a maior parte dos seus dias de lazer. E entre um trabalho útil e o prazer da sociedade, os 18 ou 20 anos seguintes de sua vida transcorreram alegremente. O senhor Weston havia, àquela altura, adquirido uma renda confortável, suficiente para conseguir comprar uma pequena propriedade nos arredores de Highbury, pela qual sempre ansiara, suficiente para se casar com uma mulher tão sem fortuna quanto a senhorita Taylor, e para viver de acordo com os desejos de seu temperamento amistoso e sociável. Já fazia algum tempo que a senhorita Taylor havia começado a influenciar seus projetos, mas como aquela não era a influência tirânica da juventude sobre a juventude, isso não abalara sua determinação de jamais casar até poder comprar Randalls,
e a venda de Randalls foi longamente esperada. Mas o Sr. Weston seguira adiante sem vacilar, com esses objetivos em mente, até que eles foram alcançados. Fizera a sua fortuna, comprara sua casa e obtivera sua esposa, e iniciava um novo período da vida com todas as probabilidades de experimentar uma felicidade maior do que qualquer felicidade anterior. O Sr. Weston nunca fora um homem infeliz. Seu próprio temperamento o protegera disso, mesmo durante o primeiro casamento, mas o segundo de certo lhe mostraria quão encantadora uma mulher sensata e verdadeiramente amável poderia ser. E lhe daria a prova mais agradável de que era muito melhor escolher do que ser escolhido, inspirar gratidão do que senti-la. Apenas precisava agradar a si mesmo com sua escolha. Sua fortuna lhe pertencia por inteiro, pois quanto a Frank não estava sendo só tacitamente criticado como herdeiro do tio. A adoção se tornara tão confessa que o rapaz assumira o nome Churchill ao atingir a maioridade. Era muito improvável, portanto, que algum dia precisasse da assistência do pai. O Sr. Weston não tinha nenhum receio disso. A tia de Frank era uma mulher caprichosa que tinha total domínio sobre o marido, mas não era da natureza do Sr. Weston imaginar que qualquer capricho pudesse ser forte o suficiente para afetar alguém tão querido e, pelo que ele acreditava, tão merecidamente querido. O Sr. Weston via o filho todo ano em Londres e tinha orgulho dele. E seus carinhosos relatos de Frank como um rapaz muito bonito fizeram com que Highbury sentisse uma espécie de orgulho dele também. Frank era considerado alguém que pertencia suficientemente ao lugar para que seus méritos e perspectivas dissessem respeito a todos. O Sr. Frank Churchill era um dos orgulhos de Highbury, onde prevalecia uma profunda curiosidade em vê-lo. Embora a reverência fosse tão pouco recíproca que ele jamais estivera lá na vida. A possibilidade de ir visitar o pai muitas vezes era mencionada, mas nunca realizada. Agora, com o casamento do pai, houve uma recomendação geral de que a visita deveria ocorrer, com uma atenção muito adequada. Ninguém discordou sobre essa questão, nem quando a senhorita Perry tomou chá com a senhora e a senhorita Bates, e nem quando as duas retribuíram a visita. Agora era o momento de o Sr. Frank Churchill ir vê-los, e a esperança se fortaleceu quando se soube que ele escrevera uma carta para sua nova mãe naquela ocasião. Durante alguns dias, todas as visitas matinais feitas em Highbury incluíram alguma menção da bela carta que a senhora Weston recebera. Imagino que a senhora tenha ouvido falar da bela carta que o Sr. Frank Churchill escreveu para a senhorita Weston. Pelo que soube, foi de fato uma bela carta. O Sr. Woodhouse me contou. O Sr. Woodhouse viu a carta e disse que nunca houve uma carta tão bela em sua vida. Foi realmente uma carta muito apreciada. A senhorita Weston, é claro, tinha uma ideia muito favorável do rapaz. E uma atenção tão afável era uma prova irresistível de sua enorme sensatez e um acréscimo muito bem-vindo a todas as fontes e a todas as expressões de felicitação que seu casamento já lhe garantira. Ela sentia que era uma mulher muito afortunada e vivera o suficiente para saber quão afortunada podia ser considerada, já que o seu único pesar era uma separação parcial de amigos cuja amizade por ela jamais arrefecera e que mal suportaram deixá-la ir embora. A senhorita Weston sabia que sua falta às vezes seria sentida, e não podia pensar sem sofrer em Emma deixando de ter um único prazer ou passando uma só hora de enfado, por não ter a sua companhia. Mas a querida Emma não era uma pessoa frágil. Estava mais apta a lidar com aquela situação do que a maioria das moças de sua idade. E tinha bom senso, energia e ânimo que podia se esperar. A amparariam bem e a manteriam feliz em meio àquelas pequenas dificuldades e privações. Além disso, era um grande consolo que a distância entre Randalls e Hatfield fosse tão curta, tão conveniente até mesmo para uma caminhada feminina solitária. E também que o temperamento e as circunstâncias do Sr. Weston não fossem tornar a estação
que chegasse um impedimento para passarem metade das tardes da semana juntos. A situação da senhorita Weston era motivo de horas de gratidão para ela mesma, e apenas de instantes de pesar e sua satisfação, mais do que satisfação, seu deleite. Era tão justa e aparentemente que Emma, por melhor que conhecesse o pai, às vezes ficava surpresa por ele ainda ser capaz de ter pena da pobre senhorita Taylor. Quando partiam de Randalls e a deixavam no centro de todos os confortos domésticos, ou haviam ir embora à noite com o marido agradável que a ajudara a subir em sua própria carruagem. Mas ela nunca ia embora sem que o Sr. Woodhouse desse um leve suspiro e dissesse: "Ah, pobre senhorita Taylor. Ela gostaria muito de ficar aqui." Era impossível recuperar a senhorita Taylor, e também muito improvável que ele deixasse de ter pena dela. Mas, depois de algumas semanas, o Sr. Woodhouse sentiu um alívio. Os elogios dos vizinhos haviam cessado. Ele não sofria mais a provocação de ouvi-los desejar felicidade por um acontecimento tão triste, e o bolo de casamento, que fora um motivo de grande aflição, fora todo comido. O estômago do Sr. Woodhouse não suportava nada pesado e ele jamais acreditava que pudesse ser diferente para os outros. O que não lhe fazia bem, ele via como inadequado para todos. Havia, portanto, com grande seriedade tentado dissuadi-los de ter um bolo no casamento, e quando viu que era inútil, tentou com a mesma seriedade impedi-lo todos de comê-lo. O Sr. Woodhouse fizera questão de consultar o Sr. Perry, o boticário, sobre o assunto. O Sr. Perry era um homem inteligente, educado, cujas vistas frequentes eram um dos confortos da vida do Sr. Woodhouse, e ao ser questionado, ele não pôde deixar de reconhecer, embora aparentemente contra sua inclinação, que um bolo de casamento poderia de certo fazer mal a muitos, talvez até mesmo a maioria, a não ser que fosse comido com moderação. Com uma opinião dessas para confirmar a sua, o Sr. Woodhouse esperou conseguir influenciar todos que visitavam os recém-casados. Mas ainda assim o bolo foi comido, e os seus nervos benevolentes não tiveram descansos até que desaparecesse. Correu um estranho boato por Highgate de que todos os filhos do Sr. Perry tinham sido vistos com uma fatia de bolo de casamento da senhorita Weston nas mãos, mas o Sr. Woodhouse recusou-se a acreditar.